noite, irmãos. É um prazer que sempre se renova reencontrá-los. É uma responsabilidade que sempre se renova ter o privilégio e a incumbência de transmitir a partir da palavra de Deus algum conteúdo positivo para todos nós. E essa é a nossa ideia também para hoje. E eu queria começar prestando um esclarecimento de suma importância para os irmãos, e esse esclarecimento provavelmente será prestado em outras oportunidades também, para que algumas coisas sejam esclarecidas na nossa cabeça. Quem chegou aqui vindo de uma igreja tradicional, ele sabe que há uma relação de pertencimento àquela igreja, que a gente chama de hall de membros. Então, por exemplo, eu venho de uma igreja batista, eu pertencia ao hall de membros da igreja batista. E há todo um regramento para que a pessoa se torne membro de uma igreja evangélica tradicional. De modo que aquela pessoa que está numa igreja evangélica tradicional e não passou, por exemplo, por uma classe, às vezes chamada de catecúmenos, de catequese, uma classe de discipulado, uma pessoa que ainda não se submeteu ao batismo, essa pessoa, ela é considerada numa igreja tradicional um visitante, porque ele só se tornará membro daquela igreja depois que ele se batizar. Normalmente é assim que funciona, e quem vem de uma igreja tradicional sabe do que é que eu estou falando. Eu quero lhes dizer que, à luz do Novo Testamento, o caminho da graça, o café com graça, também é igreja. Nós somos igreja, na acepção da palavra em que igreja é definida no Novo Testamento. Mas, diferentemente das igrejas tradicionais, nós não temos um regramento para transformar você num membro do café com graça, do caminho da graça. Pertence ao caminho da graça quem resolve caminhar conosco. É assim que funciona. Por exemplo, chegou um dia em que eu cheguei na estação, ali em Mesquita, numa casinha, eram talvez 20 pessoas, 15 pessoas, eu não sei quantas pessoas compunham o Café com Graça naquela época, e eu cheguei, e eu voltei, e voltei mais uma vez, e a partir daí, eu fui acolhido e me tornei parte do movimento. Mas meu nome não está escrito em nenhum livro de hall de membros do Café com Graça. Não tenho nenhum documento para comprovar que eu pertenço a este grupo, a este movimento, a esta igreja. Isso que funcionou comigo desse jeito, funciona com você do mesmo jeito. Ou seja, você será visitante se você se considerar visitante. E você será pertencente se você se considerar pertencente. É você que decide se você faz parte do Café com Graça ou se você é um mero visitante do Café com Graça. Não haverá um rito de introdução, não haverá um rito de alistamento, de arrolamento num hall. Nós não temos esse hall. Pertence ao Café com Graça quem quer pertencer ao Café com Graça. Se você quer, você pertence. Você é um dos nossos, você caminha conosco. Se você não quer, você continua sendo muito bem-vindo, continua sendo querido, continua sendo abraçado, continua sendo muito bem recebido. Mas se você não quer, você, dentro de você, decidiu não pertencer e não pertencerá. Porque a decisão é sempre nossa. Eu pertenço ao Café com Graça porque eu resolvi caminhar com este movimento chamado Caminho da Graça. E é assim com cada um daqueles que quiserem que seja assim também. Está esclarecido isso? Então,
Se alguém perguntar, você é membro lá da igreja? Você pode dizer que sim, você pode dizer que não, você pode dar essa explicação. Não, lá ninguém é membro, e ao mesmo tempo lá todo mundo é membro. Partindo do conceito que a igreja é o corpo, e corpo dividido em fragmentos. Então nós somos fragmento de um corpo chamado igreja. Mas o pertencimento a esse corpo é decisão individual, voluntária, espontânea, consciente, a partir do seu convencimento, queira Deus pela ação do Espírito Santo de Deus em você. Está claro isso? Então, seja bem-vindo, meu novo e querido membro do Café com Graça. E dito isto, eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro da carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Esse texto, na verdade, será apenas um pretexto para aquilo que queremos compartilhar com os irmãos nesta noite. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 22 a 33. Então vamos ler? Hoje eu fico... tá lá. Eu não sei se a minha versão está igual àquela que está ali, mas isso não faz a menor diferença, assim como não faz a menor diferença se for diferente da versão que você tem aí no seu celular, no seu iPhone, porque na verdade às vezes mudam uma ou outra palavra, mas a mensagem é sempre a mesma. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como também portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam salvar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Deus nosso Pai, nós nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor em oração. E neste momento, te pedindo especificamente para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e que as nossas palavras reflitam a Tua Palavra e que sejam proveitosas para todos nós. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito haja em nós e que sejamos afetados e melhorados e que todos os dias nós nos preocupemos em saber quem somos diante do Senhor e em deixar que as pessoas vejam em nós que nós somos do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. A igreja tradicional, ela reflete muito do comportamento, da relação do povo judeu no Antigo Testamento com o templo.
O templo, num contexto de Antigo Testamento, ele é representativo da presença de Deus. Para o povo de Israel, para o judeu devoto, num contexto de Antigo Testamento, estar no templo era estar na presença de Deus. E estar ausente do templo era estar na ausência da presença de Deus. Há um dado momento em que o salmista fala assim: a minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu me apresentarei diante dele? Mas por que ele fala essas palavras? Ele fala essas palavras porque ele está no cativeiro. Ele está longe da sua terra natal. E ele estando no cativeiro e longe da sua terra natal, ele está longe do templo. E estando longe do templo, ele se sente longe de Deus. É por isso que ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu me apresentarei diante dele? Apresentar-se diante dele na sua cabeça era apresentar-se no templo. Porque na cabeça dele o templo era a casa de Deus. Era onde Deus se manifestava. De modo que longe do templo, ele estava longe de Deus, e no templo, ele estava na presença de Deus. Esse conceito foi incorporado pela igreja tradicional. Tanto é que afirma-se acerca do templo que é a casa de Deus. Quando o próprio Deus diz na sua palavra que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E a igreja que diz que o templo é a casa de Deus, ela canta: tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. A igreja que diz que o templo é a casa de Deus, que faz chamado para que as pessoas venham à casa de Deus, canta dentro desta casa que Deus não habita em templos. Parece meio incoerente, não parece? E é. Há essa relação institucionalizada com o templo. E as pessoas são desafiadas a ir ao templo, as pessoas são fiscalizadas se vão ao templo, e as pessoas são excluídas à medida em que se ausentam por algum período do templo. Congregar, na visão da igreja tradicional, é reunir-se no templo. E a ausência de reunião no templo pode implicar numa definição de aquela pessoa está deixando de se congregar. E em que nós nos diferimos desse entendimento? Nós nos diferimos desse entendimento quando nós entendemos que nós não temos uma relação obrigacional com o templo. Aliás, nem templo nós temos. Esse aqui não é o templo do Café com Graça. Esse aqui é uma sala que pertence ao Hotel Mercury e que nós alugamos. Já reunimos, esse é o terceiro ambiente em que nós nos reunimos. E poderá não ser o último, porque nós somos peregrinos na terra. E poderá haver algum momento em que alguma circunstância nos force ou nos convide a nos mudarmos daqui. Mas isso não vai gerar em nós nenhuma sensação de ausência de Deus ou de perda da casa de Deus. Porque nós não temos uma relação institucionalizada com um templo algum. De modo que reunir ou não reunir não pode seguir por uma motivação equivocada. Ou seja, você não deve se congregar, se reunir, se agrupar aqui
ou em qualquer outro lugar por uma força obrigacional, mandamental, ou acuado por algum tipo de advertência ou ameaça. Em síntese, se você vem, você é bem-vindo. Se você não vem, você não será julgado por isso. Porque reunir ou não reunir é uma decisão de foro íntimo, pessoal sua. Mas ao mesmo tempo em que não há na nossa consciência uma imposição no sentido de que eu tenho de ir, hoje é domingo, é o dia do Senhor, e porque hoje é domingo, é o dia do Senhor, eu tenho de ir. Ao mesmo tempo que não deve haver essa consciência, deve, por outro lado, haver a consciência da importância de se reunir. Mas é uma consciência que você adquire, que não pode lhe ser imposta por quem quer que seja, e nenhum de nós há de tentar impor a você essa consciência que eu tenho de ir. Hoje é domingo e eu tenho de ir. 19 horas eu não posso fazer qualquer outra coisa, porque eu tenho de ir. Não, você não tem de vir. Né? Ninguém tem de vir. O tem de está abolido. Não há essa relação obrigacional, mandamental. Mas você precisa ter a consciência da importância da congregação, a importância da reunião, a importância do encontro. E não é somente pelo fato do prazer de rever os irmãos. Eu já disse aqui que eu não venho ao encontro por causa de Deus. Eu venho ao encontro por minha causa, porque eu sinto o maior prazer em encontrar os irmãos, em abraçar e ser abraçado pelos irmãos. Isso é alguma coisa que me faz bem, de modo que à medida que eu venho, eu sinto prazer nisso, e quando eu não venho, eu sinto falta. Mas não deve ser tão somente em razão do prazer de estar com os irmãos que nós haveremos de vir. Nós haveremos de vir a partir do ensinamento do Novo Testamento, porque isso é recomendado, e se é recomendado porque tem uma razão de ser. O autor da carta aos Hebreus conclama os seus leitores que não deixem de se congregar. Porque ele observava que algumas pessoas estavam deixando de se congregar. E o problema não estava no fato de não vir, mas na perda que a pessoa que não vinha sofria. Não é perda no sentido de perda do céu, nem perda de Deus, nem perda de bênçãos, porque Deus está acima disso e age por graça o tempo todo. Mas é perda no sentido de desperdício de oportunidade de receber nutriente, de compartilhar coisas boas, de ouvir o irmão, de abraçar o irmão, de chamar para si alguma coisa relacionada ao irmão que esteja ao seu alcance, contribuir para resolver. Como funciona num corpo. Quando a Bíblia define igreja como corpo cujo cabeça é Cristo, ela quer que nós nos liguemos para o fato que corpo é composto de órgãos, de membros, de ossos, de células. São vários os componentes que contribuem juntamente para o bom funcionamento do corpo. Já tentou coçar o olho com o cotovelo? Ou seja, alguém no corpo, alguma parte do corpo é importante para finalidades específicas. E para coçar o olho eu preciso do dedo. No corpo de Cristo, na igreja corpo de Cristo, nós temos essa atribuição que vai sendo definida à medida em que nós vamos nos conscientizando de quem nós somos, afinal de contas, diante de Deus.
Você é membro do corpo de Cristo. Você é igreja aos olhos de Deus. Você tem a sua importância. Você tem a sua finalidade. Por isso que o autor aos Hebreus, que a gente não sabe se foi Paulo, convoca a igreja a se reunir. Quando Jesus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando eu olho para esse texto, eu penso em 2 coisas no mínimo. A primeira é que Deus não está interessado em necessariamente somente em grandes movimentos, em grandes catedrais, em grandes aglomerações de pessoas, em grandes reuniões. O conceito de grande nosso e o conceito de grande de Deus é diferente. Então, quando Jesus diz onde houver 2 ou 3, ele está dizendo que onde houver 2 ou 3 pode estar começando a congregação de uma igreja, a reunião de uma igreja. A segunda coisa é exatamente isso. Quando ele fala em 2 ou 3, valoriza o encontro pelo menos de 2 ou 3, é porque ele quer valorizar o encontro. Ele quer valorizar a reunião, a junção de pessoas com afinidade com ele, para que desenvolvam afinidades entre si e se interessem uns pelos outros. Daí a importância do encontro. Eu vejo no Novo Testamento a importância do encontro quando eu vejo que a igreja, na sua origem, se encontrava. Quem lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai ver que a igreja, eles se permaneciam juntos, na oração, na comunhão, no partir do pão, que os que iam sendo salvos, que iam se encontrando com Jesus, passavam a se reunir com os demais. Porque há algo de místico também nesse encontro, nessa reunião. Porque embora eu seja membro da igreja, no seu sentido universal, no seu sentido amplo, conforme definido por Jesus, o momento em que essa igreja tem visibilidade é o momento em que nós nos encontramos. Porque separados eu sou um membro da igreja, unidos, reunidos, nós somos igreja que se manifesta. Então, não há uma relação obrigacional com esse espaço, nem com qualquer outro espaço onde nós venhamos a nos reunir para congregar. E você vem, não porque existe um mandamento no sentido de que você tem de vir, mas eu venho por uma questão de pertencimento que eu defini dentro de mim, por uma questão de importância, de perceber a igreja visível, porque daqui a pouco vai cada um por o seu canto, e aí nós somos membros da igreja de uma forma invisível. O que faremos como membros dessa igreja, em regra, ficará entre nós e Deus. Uma outra questão que eu queria deixar claro na nossa cabeça, para que você, como participante desse movimento, possa perceber a importância da sua participação, diz respeito ao sustento financeiro, à contribuição. A igreja tradicional, ela traz do Antigo Testamento uma relação obrigacional com o custeio da própria instituição. Relação baseada normalmente em Malaquias 3,10, que diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Amém ou não amém? Então, o judeu no Antigo Testamento, ele tem essa relação obrigacional com a tribo de Levi,
com a casta sacerdotal. E para sustentar uma tribo, e para sustentar uma casta, o povo se vê oprimido, primeiro pelo rei, depois pelo templo, a ponto do povo não conseguir suportar o pesado fardo que se lhe impunha sobre os ombros. É interessante que já vi muita pregação sobre o dízimo baseado em Malaquias 3:10. Mas procura lá no Google dízimo e Deuteronômio. Você vai encontrar dízimo no livro de Deuteronômio. E você vai ver como é que o dízimo foi, como é que a utilização do dízimo foi orientada pelo autor do Deuteronômio. É isso. A finalidade, a grandeza, a motivação que deveria haver. No livro de Deuteronômio, o dízimo não era utilizado para sustentar uma casta sacerdotal. Ele era utilizado para o socorro, para que o órfão, para que a viúva, para que o estrangeiro que caminhasse no meio do povo de Israel tivesse do que comer. Essa era a finalidade do dízimo no livro de Deuteronômio, mas com o tempo ele foi perdendo um pouco a sua finalidade e passou a sustentar sacerdotes, normalmente baixinhos e barrigudos, como são revelados em alguns filmes antigos. A igreja tradicional acabou incorporando esse espírito do Antigo Testamento e criando na consciência do povo uma relação obrigacional. De modo que o seu conceito de fidelidade a Deus passa pela sua participação financeira e controlada. Porque se você deixar de participar, alguém há de perceber. E aí você será aos poucos alijado. Aos poucos será olhado com suspeição. Aos poucos você irá perdendo a confiança. Porque há essa relação obrigacional e fidelidade a Deus, basicamente é aferida, basicamente é medida pelo seu comparecimento mensal ao gasofilácio, à urna, à casa do tesouro. No Café com Graça, nós não temos essa relação obrigacional. Nós entendemos que o Antigo Testamento, ele se curva ao Novo Testamento. E ele é aproveitado à medida em que nós podemos extrair dele coisas que possam trazer propostas positivas para a sua vida. Mas no Novo Testamento, Jesus não criou uma relação obrigacional em relação a nada, nem com ele. Porque o mesmo Senhor Jesus que chamou os discípulos, os apóstolos primeiro, para que viessem após ele e o seguissem, e ele faria deles pescadores de homens, esse mesmo Jesus, num dado momento, disse para eles: vocês querem ir embora também? Porque se vocês quiserem ir embora, vocês são livres para ir embora. Está em João 6. Porque não há relação obrigacional com Jesus. E isso vale para todos os aspectos dessa relação. Todos os aspectos. Um aspecto dessa relação é o sustento. Isso. Quando há necessidade de sustento. O Café com Graça tem necessidade de sustento? O Café com Graça tem necessidade de sustento. Não é para custear um sacerdote que nem é baixinho nem que é barrigudo. É barbudo, certo? Mas não é baixinho, nem barrigudo. E não é para custear. Já disse aqui, reitero mais uma vez, o Café com Graça, o Alexandre ou qualquer outro não recebe qualquer tipo de ajuda de custo, qualquer tipo como que é os nomes? Não é, porque a gente não usa, na igreja tradicional não usa salário, prebenda, né?
E ainda tem um outro nome mais exótico. Me fugiu, mas não tem problema não, qualquer hora eu conto para vocês. Né? No Café com Graça ninguém recebe. Se recebessem, seria decidido pelo Café com Graça. E se recebessem, vocês saberiam quem e quanto. Mas aqui é tudo feito na base da espontaneidade. Mas isso tira a nossa necessidade de sustento? Não, isso não tira a nossa necessidade de sustento. Né? As salas que nós temos alugado aqui, elas são custeadas. Né? Tudo é graça de Deus, mas nós somos chamados, às vezes, para pagar a conta. A graça de Deus se manifesta em nós, mas nós devemos também ser propagadores dessa graça em todos os seus aspectos. Nós pagamos um aluguel por essa sala. E nós temos uma relação de cooperação com as outras estações que estão começando. E nós temos uma relação de cooperação com um movimento maior, um movimento nacional, de alcance internacional por meio das mídias, que é o movimento Caminho da Graça. E a participação de cada um, conforme orientada no Novo Testamento, é muito importante. E como ela é orientada no Novo Testamento? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E aquele que não dá, Deus ama? É claro que Deus ama. É claro que Deus ama. Mas como é que fica a sua consciência à medida em que você é alcançado pelo amor de Deus? E uma das coisas que o amor de Deus procura produzir em nós é a capacidade de amar. Como é que fica a sua consciência sabendo que à medida que eu ou você nos omitimos, o ônus de quem tem de pagar fica mais pesado? Como é que fica a sua consciência sabendo que você é alguém que é amado por Deus? E como alguém que é amado por Deus e amado de Deus, é convidado a refletir o amor de Deus nas suas ações. E isso é num aspecto amplo. E isso envolve muitas coisas. Mas um dos aspectos desse envolvimento é o custeio. Se chegar um momento em que nós não conseguirmos pagar o Hotel Mercury, nós não haveremos de nos reunir mais aqui. Talvez não faça a menor diferença para você. No tocante a espaço geográfico, realmente não faz a menor diferença. Né? Mas, por exemplo, se nós te convidássemos a estar aqui hoje, ou a estar embaixo do viaduto que tem aqui do lado, ou é ali do lado porque não tem senso de localização, né? Em algum lugar, é ali? Ah, tá. Se convidássemos você ficar reunido ali todos os domingos, você escolheria ficar aqui ou ficar lá? O espaço é uma questão de conforto para nós, não é para Deus. O espaço é uma questão de conforto para acolher quem chega, não é para Deus. Mas o espaço tem um custo. Mas o Café com Graça não vive apenas para pagar aluguel. Nós temos uma obra social. E essa obra ela cresce ou diminui à medida que nós temos condição de mantê-la. E a sua manutenção é privilégio nosso. É meu, é do André, é da Simone, é do Tiago. E é seu. E é seu. Na medida da possibilidade de cada um contribua segundo propor no seu coração. Hoje você chegou aqui e encontrou na cadeira um envelope. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. O nosso foco não será financeiro jamais. O nosso foco é que você conheça Jesus todo dia.
O nosso foco é que você se saiba discípulo de Jesus todos os dias. O nosso foco é que você se saiba testemunha de Jesus todos os dias. Nós não estamos mudando a nossa concepção, a nossa identidade, a nossa proposta, a nossa mensagem, porque tem um envelope em cima da cadeira. Absolutamente. Isso é apenas uma questão de facilitação. Isso é apenas uma questão de lembrete. Só isso. Só isso. Ninguém vai cobrar ninguém pela utilização ou não do envelope que está aí. Ninguém vai fiscalizar. Ninguém vai discriminar. Então, pelo amor de Deus, não se constranja pela presença de um envelope em cima do banco. Se você tiver que sofrer algum constrangimento, que seja pelo amor de Cristo que nos constrange, mas tão somente pelo amor de Cristo. Você usando o envelope hoje, ou não usando hoje, usando outro dia, ou não usando em dia algum, você não será discriminado, você não será fiscalizado, você não será cobrado e você não será excluído, porque a inclusão e a exclusão é você que faz. É você que faz, você que se auto-inclui no Café com Graça e é você que se auto-exclui do Café com Graça. Então fica tranquilo, não se constranja pela presença do envelope. Ele está aí porque existem necessidades. Se nós não tomamos para nós o mandamento de Malaquias 3,10, no sentido de trazer todos os dízimos como verbo impositivo, verbo no imperativo, impositivo, mas aquela questão para que haja mantimento, essa questão é presente. Mantimento no sentido de manutenção, mantimento no sentido de mantença, mantimento no sentido de arroz e feijão mesmo. Porque aí já não é mais para o espaço, mas é arroz com feijão para 1 ou 2 ou 10 ou 100 pessoas. Quantas nós pudermos alcançar para estender a mão e saciar a fome. A necessidade de mantimento ainda existe. E se você puder e quiser, constrangido tão somente pelo amor de Cristo, quando puder e quiser, faça. E se puder e quiser fazer todo mês, faça, na medida em que você propor no seu coração. Constrangido tão somente pelo amor de Cristo. Ninguém vai perguntar a você se você contribuiu, se você não contribuiu, ou com quanto você contribuiu. Agora, uma coisa você precisa saber. Com ou sem a sua contribuição, todos os meses, nós pagamos o aluguel. Todos os meses, nós pagamos o aluguel. E, finalmente, para a gente ir embora, uma coisinha que precisa ficar clara na nossa cabeça, é que quem optou por caminhar nesse movimento chamado Caminho da Graça, ou Café com Graça, ou qualquer outro nome que receba, mas que esteja vinculado a essa ideia, que é um chamado à simplicidade do Evangelho conforme é ensinado por Jesus, precisa saber primeiro que você tem liberdade absoluta. Você tem liberdade absoluta. Aqui você não tem censor. Quando algumas pessoas pedem para que eu as inclua nos grupos do WhatsApp, o último que eu incluí foi o Will, o último, que é o Willamy, mais conhecido como Will, eu sempre falo para a pessoa, olha, tem um grupo que é sério, tem um grupo que é sério, então a ideia é coisas propositivas, é pedido de oração, é mensagens edificantes, e tem outro grupo que é totalmente descontrolado, é totalmente não sério, tem um grupo que é totalmente sem controle, totalmente sem controle. E eu pergunto, você quer pertencer a esse grupo? Você tem certeza? E eu digo para a pessoa, olha, não haverá algum censor. A gente espera que a pessoa tenha uma consciência que dite o que ele haverá de propor no grupo. Mas não haverá censor. Ninguém vai falar para a pessoa assim, que absurdo, você não devia ter proposto, isso não tem nada a ver, tal. Eventualmente, a gente pode chamar alguém para conversar para um esclarecimento, então eventualmente até chama, no privado, alguém para conversar, mas não no sentido de censor, mas no sentido de colaborar uns com os outros para que cada vez mais nós tenhamos a cara de Jesus. Então, no Café com Graça, você tem liberdade absoluta
porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas você precisa saber usar bem essa liberdade, porque você é um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus. E você precisa, às vezes, impor a você mesmo uma autocensura. E eu faço isso comigo. Eu, às vezes, penso, por exemplo, em publicar determinadas coisas, e conto até 3, e conto até 10. O Face tem essa coisa de trazer à memória lembranças passadas, lembranças de outras vidas. E às vezes eu me deparo com alguma coisa que eu publiquei em 2011, e aí dá vontade assim de publicar. Eu falo, não é oportuno no atual cenário, né? Não é conveniente, mas é uma autocensura. É isso, é uma autocensura. Eu estou dizendo, fez como ilustração, isso é para a vida, né? Nos seus relacionamentos, nos seus intercâmbios, nas suas propostas, nas suas ações, nas suas reações, no seu modo de estar, de conviver, de caminhar. Você precisa saber quem você é diante de Deus. Muito oportuno o testemunho do André agora há pouco, quando ele falou que poderia, como irmão, e desse tamanho, né, impor à sua irmã um cala-te, ou por que não te calas? Né? Mas ele preferiu a via da conciliação, ele preferiu a via do acolhimento, ele preferiu a via da pacificação interior, ele preferiu ser ombro para receber a cabeça, ser braço para abraçar. Isso é decisão dele. Se ele fizesse diferente e contasse aqui que pegou a sua irmã e enquadrou a sua irmã, ele continuaria sendo o nosso André do mesmo jeito, querido, abraçado, do mesmo jeito. A consciência é dele diante de Deus. A consciência é sua diante de Deus. O texto que nós lemos, ele fala de consciência e fala da necessidade que existe de sabermos nos posicionar. Paulo fala, por exemplo, todas as coisas me são lícitas. Isso é liberdade absoluta. Mas ele fala assim, nem todas as coisas me convêm. Mas ele está falando ele está usando o pronome ali, ele está falando dele, para ele. E ele quer que as pessoas que concordem com ele passem a adotar esse mesmo tipo de autocensura. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas por que Paulo funcionava assim? Porque ele tinha uma consciência de quem ele era em Cristo. E nós precisamos ter essa consciência. E quando a gente fala em consciência, é preciso duas coisas. A primeira é que quando nós somos expostos, muitas vezes, à mesma verdade, e nós vamos ficando endurecidos, indiferentes a essa verdade, quando nós não paramos para pensar, para apreender o que está sendo dito, e se isso é repetido algumas vezes, a nossa consciência vai se cauterizando. Quem fala isso é a Bíblia. Fala de consciências cauterizadas. Consciência cauterizada é consciência que se torna insensível. Isso acontece muito, já convivi com pessoas que compunham o chamado Esquadrão da Morte, que já funcionou muito aqui na Baixada Fluminense em tempos pretéritos. E a experiência da pessoa é assim, a primeira vez, Esquadrão da Morte não precisa defender o que ele faz, né? Então, a primeira vez, depois que ele faz, ele fica tremendo, certo?
Ele fica tremendo, ele bota a mão na cabeça e ele pensa no que ele fez, na besteira que ele fez. E aquilo vem problemas de consciência na cabeça, questões morais, questão de medo mesmo, de ser pego, ser descoberto, tal. A segunda vez que ele faz, né, ele quase que administra bem essas questões das emoções. A terceira vez que ele faz, ele já não se preocupa mais. A quarta vez que ele faz, ele sente prazer. A quinta vez é porque ele tem síndrome de abstinência. E se não fizer, quem morre é ele. E aí ele vai lá e faz. Isso ilustra a possibilidade de nós termos a nossa consciência cauterizada. E nós precisamos ter cuidado para não termos a nossa consciência cauterizada. O chamado do Evangelho vai querendo nos transformar todos os dias em pessoas com identidade com Jesus. Mas se você vai se recusando, e insistindo em manter as rédeas da sua vida nas suas mãos, independentemente da ação do Espírito Santo de Deus em você, você corre o risco da sua consciência ir aos poucos se tornando cauterizada. E aí coisas hiper significativas para você terão significado algum. Uma outra coisa que a gente deve saber quando fala de consciência, é quando Paulo fala disso. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Há dois aspectos envolvendo consciência. Uma é a minha consciência, outra é a consciência do outro. Por que é que eu, às vezes, imponho a mim uma autocensura e deixo de publicar determinadas coisas? O problema não está em relação ao que eu escrevi, na relação disso para comigo, mas no modo como as pessoas haverão de entender o que eu publiquei. Qual será o discernimento delas a respeito? E preocupado com aquilo com que as pessoas haverão de fazer com aquilo que eu publiquei, às vezes eu deixo de publicar. Isso é preocupação com a consciência do outro, e isso precisa haver em nós. Você tem liberdade absoluta. Você tem liberdade absoluta. E você não vai ser fiscalizado por ninguém. E ninguém vai controlar você. E ninguém vai te excluir, porque já disse, a exclusão que sucede à inclusão é determinada por você mesmo, é decidida por você mesmo. Mas você precisa saber quem você é. Se você está aqui porque você entendeu que vale a pena seguir a Jesus, que nós não temos para quem iremos nós, que nós não temos para onde ir, que não temos para quem ir, que não temos a quem seguir, senão Jesus, aquele para quem nós somos chamados a olhar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se você atendeu esse chamado voluntariamente, saiba usar a liberdade que você tem. Saiba usar a liberdade que você tem. O que você faz, o que você fala, o que você publica, o modo como você age, o modo como você reage, tem reflexos em você e tem reflexos em outras pessoas. E as pessoas poderão avaliar Jesus a partir de você. E farão uma leitura de Jesus a partir daquilo que vê em você. E é importante que estejamos preocupados com o tipo de leitura acerca de Jesus que as pessoas estão fazendo quando olham para nós. Amém?